Entre os intermináveis problemas causados pelo racismo está o fato de que ele afeta diretamente a saúde da população negra, resultando em problemas como depressão, ansiedade e doenças cardiovasculares. E não é exagero, é fato comprovado empiricamente. Tanto é assim que, especialmente nos últimos anos, uma palavra tem sido cada vez mais utilizada por grupos, coletivos e irmandades dedicadas a combater o preconceito racial, o conceito de autocuidado. E para falar a respeito disso, nós temos hoje dois convidados. A Priscila França, que é militante da Educafro, presidenta do Instituto Equânime Afro Brasil, conselheira do Conselho Gestor de Saúde do Centro de São Paulo e educadora do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog. Bom dia, Priscila. Bom dia. E temos também conosco o Cleiton Ferreira, articulador também do projeto Usina de Valores e um dos gestores da comunidade cultural Quilombaque, centro que há 13 anos usa a arte e a cultura como ferramentas de militância e engajamento da sociedade. Bom dia, Cleiton. Bom dia. Então, primeiro eu queria saber de vocês a respeito do conceito de autocuidado e como que ele se aplica nesse contexto atual que nós temos mobilizações nacionais e também internacionais contra o racismo. Priscila? Oi. Então vamos lá. O autocuidado, né, ele passou, né, a ser debatido, né, por uma autora chamada Alden Lodrin, né, onde ela compara que o autocuidado, ele também é um ato político, né, para nós, né? Ele passa também a ser um ato político. Por quê? Nós, da população negra, nós já sofremos já por conta aí da abolição, de toda a questão da escravatura. E aí, o que que acontece? Nós não temos uma autonomia de nos cuidar com o que nós aprendemos, né? Que é a questão das ervas, a questão da terra. E aí foi se implantando uma nova maneira do autocuidado durante o decorrer aí do tempo, né? Que é a questão mesmo da yoga, enfim. Só que nós temos a yoga Kemet, que é a yoga que nos ensina também dentro das nossas culturas, né, de matriz africana. E aí, o autocuidado, ele abrange toda a nossa vida, que é o bem-estar, né? É você estar bem com o todo, né? E isso constantemente, as religiões de matriz africana, os indígenas, os quilombolas, eles aplicam isso constantemente em suas vidas, né? Que é a questão de você se cuidar, cuidar do seu eu, cuidar do seu corpo, para além do seu corpo, cuidar da tua mente, cuidar dos seus, cuidar da sua família. Então, o autocuidado, ele abrange um todo, né? Não somente o ser humano, ele abrange a sua família, ele contempla um todo, que é a comunidade, é você estar bem com o teu próximo, é estar bem com as pessoas que fazem parte do teu cotidiano, né? Estar bem em um contexto geral. Cleiton, esse conceito do autocuidado ele se torna ainda mais relevante nesse momento atual de pandemia, não? Sim, com certeza. Ainda mais para nós da comunidade periférica, né, que as condições básicas é precária e as políticas públicas também não chegam nesses locais. Então, o autocuidado, ainda mais entre nós moradores de periferia, é essencial esse momento, um ajudando o outro, um fortalecendo o outro, né? Dando mantimentos, diversas coisas necessárias, ainda mais nesse momento de pandemia, né? Então a gente tem essa relação. Eu acho que a periferia tem muito essa questão de solidariedade, né? Um fortalecer o outro, ainda mais nesse contexto difícil. Já é difícil o contexto da periferia, mas se agrava ainda mais, mas um sempre está fortalecendo o outro. Acho que esse autocuidado a gente tem dentro de nós e um ensinamento ancestral. Então a gente começa a praticar isso do nosso ser mesmo, né? E esse conhecimento do conceito de autocuidado, ele pode também reforçar as redes de solidariedade, principalmente nesse momento difícil. Priscila? Sim, Sim, com pode. certeza. Vai lá, Vamos Priscila. com a Priscila, depois o Cleiton. Você Vamos lá.
Com certeza, porque você cuidar do seu próximo, né? E a gente vê as iniciativas aí de solidariedade, inclusive o Cleito faz parte aí de uma rede muito forte, que é o Quilombá, que é onde eles têm uma ligação muito forte com os indígenas, com é, do Guarani, né, Cleito? Então, o Cleito pode falar muito também sobre isso, da unificação até mesmo de estar ali junto, de colaborar com o seu próximo e cuidar daqueles que também cuidam de nós, né? Que nos ensinam, que é a ancestralidade, né? Então, a gente vê essa rede se ampliando e até mesmo fortalecendo outras regiões. O Equânime também tem essa questão que é de falar da saúde, de falar de educação em saúde para a quebrada, para a comunidade, de ensinar como que você pode, enfim, guardar a água de uma maneira eficiente, que não possa ser contaminada. Então, o nosso autocuidado, ele se estende ao próximo. Cleiton? Então, o autocuidado foi através do autocuidado que a gente criou uma rede de solidariedade aí que está atingindo todas as regiões da periferia, né? A gente conseguiu diversas doações de mantimento e essa rede ser construída nas periferias e cada rede uma fortalecer a outra, sabe? É isso que está mantendo ativa a comunidade nessa época de pandemia, né? E essa rede foi construída muito pelos jovens, né, que entenderam essa questão do autocuidado, os coletivos culturais que vêm fazendo esse trabalho de arrecadação, os times de várzea, através de mutirão, a gente vê muito isso acontecendo agora nesse momento, né? Então, é através desse autocuidado, dessa solidariedade, que a gente vai conseguir salvar na nossa comunidade. Quer dizer, então, Cleiton, que a gente às vezes fala, né, que o Brasil é um país que as novas gerações poderiam estar até se tornando ainda mais egoístas. O que você tem percebido é o contrário. Os jovens estão entendendo o conceito de autocuidado e também entendendo a importância da solidariedade nesse momento. Sim, a gente entra numa questão, né? É o capitalismo, né? Que mata as pessoas todo dia pela questão individual. E aí, mas na comunidade tem a relação da coletividade, né? Isso é um ensinamento ancestral que a gente carrega de um fortalecer o outro. Então, a gente sempre está nesse termo, na questão do individual com a questão coletiva. E a coletividade é muito praticada nas periferias, né? Então, eu acho que tem esse conhecimento, ainda mais esses coletivos culturais que vem fazendo, usando a arte como uma forma de ferramenta de pautar questões de política pública, pautar a questão de enfrentamento ao racismo. Então esse coletivo usa, como dizia Preto Góes, arte pela arte nunca não, né? Então a gente usa a arte como forma de reivindicação para melhores condições de vida para essa população. Então a gente pensa, né, quando tem esse conceito, a gente está pensando na questão do coletivo, fortalecer o nosso bem viver, a nossa comunidade, né? E Priscila, você também percebe isso? Quer dizer, os jovens mais engajados, redescobrindo de uma certa forma o sentido da coletividade? Sim, com certeza. Inclusive, tem uma terminologia e aí criada, né, pelo Quilombá, que é a qual a instituição o Cleito representa, que fala sobre a civirologia, né? E acredito que o Cleito vai falar um pouquinho, que aqui a gente aprende a se virar, né? E essa terminologia foi assim, dada origem no Quilombaque, né? Que na quebrada a gente se vira com o que tem, né? E a gente a cada dia mais tem praticado esse ato e a juventude, como o Cleito falou, aqui na Quebrada, é isso, sabe? A cultura está salvando, a arte está salvando, e a gente vê a coletividade, né? Os grupos coletivos cada dia mais se tornando potente, o hip hop, a capoeira,
os grafites, e se tornando, tendo corpo cada vez mais dentro das comunidades, né? Então, isso é ancestralidade, né? A gente replicar aquilo que os nossos já fizeram lá atrás. E aqui a gente tem essa coletividade, você vê uma pessoa passando necessidade, você já tem isso, né? E isso é viver em quilombo, né? Isso é você viver com os seus, né? Você dividir o que você tem. Se você tem dois, você pode ceder um. Então a gente vê muito isso dentro aqui, né? Das regiões periféricas, né? As pessoas das casas dividindo o pão, compartilhando o que tem, sabe? Cuidando do filho do outro. Então não tem essa, assim, o seu, sabe? Aqui é nosso. Então, se tem uma criança que está passando alguma coisa, é minha criança também, você tá entendendo? Então, é o coletivo, sabe? Aqui a gente vive muita coletividade. É um outro tipo de sentimento de pertencimento, né? O pertencimento à comunidade, não àquela casa, àquele lugar específico, mas algo mais amplo, Cleiton. Sim, é o que o Apri falou, né? A questão do conceito da civirologia que a gente pratica há muito tempo, né? Uma tecnologia social construída aí através da metodologia da permanente e coletiva construção que a gente faz todos os dias, né? E essa civirologia a gente tem que dar muito valor, porque isso é praticado muito na periferia, que é entender como as pessoas sobrevivem a esses tempos, a essas mazelas que, infelizmente, o Estado nos oferece, né? Essa necropolítica. Então, a civirologia é esse conceito, é a capacidade e a potencialidade das pessoas de se manterem ativa a cada dia, né? Inspirado nos conceitos de Milton Santos aí, a gente entende essa relação e essa capacidade. A gente pode pegar a capacidade de uma mãe chefe de família, um pai chefe de família, que cuida dos seus filhos, de 3 filhos, com salário mínimo. Isso é muita capacidade e potencialidade. Esse é o valor que a gente coloca de uma civirologia. Sobrevive com um salário mínimo cuidando de uma família de 3, 4 pessoas. Isso é muita capacidade. Então, esse é o valor que a gente coloca que esse conceito traz, né? De se virar com o que tem, né? Se a gente tem, a gente faz, se a gente não tem, a gente faz do mesmo jeito, a gente se vira. Então, inspirado nisso, a gente traz esse conceito que é um valor, né, humano que tem dentro da comunidade. Infelizmente, não era para ser desse jeito, mas é desse jeito que a gente se mantém. Certo, conceito para guardar aí sevirologia. Agora, Priscila e Cleiton, eu queria saber de vocês de que forma que os projetos educacionais ligados à área de direitos humanos podem contribuir para a consciência em relação ao autocuidado. Tá, vamos. Pode falar, Cleitinho. Acho que você ia Então, falar. os projetos, a pauta de direitos humanos hoje, ela é essencial. Entendendo o processo que a gente está vivendo hoje, na questão, né, de garantias de direito, a gente vê essas garantias de direito sendo massacradas aí, infelizmente, pelos nossos gestores e em todos os patamares, federal, estadual, municipal. Eu acho que essa pauta a gente tem que estar discutindo a todo momento, né? Isso tinha que ser uma disciplina dentro da escola, garantia de direitos humanos, porque as comunidades, as pessoas não entendem qual é o que ela tem de direito, qual é o conhecimento dela de direito. Então, são diversas violações que a gente sofre e não está sabendo que isso é uma violação de direito, né? Então, essas ações, esses programas, essas oficinas pautadas em direitos humanos é essencial ainda para a comunidade poder se efetivar de uma maneira melhor, entendendo que o processo de um projeto de genocídio está instaurado dentro das comunidades. E a gente sofre muito por conta disso, porque a gente não tem esse conhecimento das garantias de direito que a gente tem
construído dentro de uma Constituição, a gente não conhece os nossos próprios direitos. Então, essas formações é muito importante para trazer essa conscientização, esse conhecimento no que é direitos humanos, no que as pessoas entendem como um bem viver, né? Entende como o básico para a vida, que isso está sendo desconstruído de diversas formas, ainda mais dentro das comunidades, porque as pessoas não têm esse entendimento dessas leis, dessas garantias de direito, né? Priscila? Bom, eu só vou acrescentar um pouquinho que o Cleito falou, né? Para além de tudo isso, para a gente também ter um acesso à informação, né, da população, do bem viver, do autocuidado, a gente precisa conhecer, né, a população, né? Conhecer quais são as necessidades que essa população necessita, né? Aí eu vou para a área da saúde. Nós temos o Sistema Único de Saúde que é universal, né? E aí a gente vê que a população não tem acesso, né, a esse sistema, né? Nós somos excluídos, onde nós temos diversos tipos de violações, né? Nós temos a violência obstétrica, indo para outras questões, a questão do racismo institucional, estrutural, e isso acaba nos afastando cada vez mais, e as pessoas acabam sendo cada vez mais violadas dos seus direitos e conhecer aonde eu posso recorrer quando eu tiver um problema. E aí é onde entra os coletivos, as instituições, as lideranças de território, que começa a levar informação para a comunidade, começa a ampliar, né, esse diálogo, o que é direitos humanos, o que é o seu direito como cidadão, como pessoa usuária de um sistema, e aí começa a ampliar, né, o acesso a essa população, né? E é onde entra também as oficinas que o Cleito falou, e aí a civirologia que a gente faz com que a gente não tem recursos nenhum, mas a gente acaba fazendo, e aí é onde entra o Instituto Vladimir Herzog, que é o projeto Usina de Valores, que acaba indo para as comunidades levar esse conhecimento, munir as pessoas do conhecimento, de ter acesso à informação, né? E é onde entra o bem viver, né, que você tanto falou, e o autocuidado que você tanto falou, né? Eu cuidar do próximo é eu também dar informação ao próximo do que ele tem direito. A gente vê que tem muitas pessoas morrendo porque não têm acesso à informação, né? Tem muitas pessoas que não têm como eu posso dizer, não chega a informação da forma exata, né? E ela acaba perdendo direitos, né? Então, os coletivos e as instituições, as lideranças de território têm esse papel super importante de cuidar e de levar a informação para essas pessoas. Tá certo, eu queria parabenizar vocês pelo trabalho e também agradecer a participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual. Muito obrigado, até a próxima. Eu queria só deixar um recadinho. Por favor. Quem quiser saber mais do que é civirologia, hoje nós vamos ter uma live, né, às 18 horas no Instagram do Usina de Valores, onde o Cleito, a professora Silvia e o Tiago, que é uma liderança guarani, né, ele é um indígena, e a gente vai estar debatendo o que é essa arte da civirologia. Então, eu quero deixar o convite para quem está nos ouvindo, para participar e trazer também as suas contribuições. É isso. A partir das 6 da tarde, Priscila? Às 18 horas. Certo. Às 18 horas. No Instagram do Usina de Valores. Isso, no Instagram Usina de Valores. Maravilha! Nós conversamos aqui com a Priscila França, ela que é militante da Educafro, presidenta do Instituto Equânime Afro Brasil e educadora do projeto Usina de Valores do Instituto Vladimir Herzog, e também com Cleiton Ferreira, também articulador do projeto Usina de Valores e um dos gestores da comunidade cultural Quilombaque. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.